Oi, gente! Nesse vídeo eu vou testar canetas pretas para fazer o fundo dos nossos trabalhos nos livros de colorir. Eu tenho visto que existe uma grande dúvida sobre qual a marca é mais adequada, se vai manchar no outro lado ou não. E eu, particularmente, tenho outras questões que normalmente o pessoal não costuma comentar, como por exemplo, será que o preto fica bem pretinho mesmo? E será que essa caneta vai deixar muito marcado o papel? Então eu bolei uma espécie de avaliação dessas canetas e eu vou deixar isso lá no blog da mãe. Também eu quero deixar bem claro que isso é um teste subjetivo, com base apenas na minha percepção. Pois pode acontecer de uma caneta não ser boa para mim, mas outra pessoa consegue trabalhar de forma mais adequada e consegue bons resultados. E também a gente tem que considerar aqui que eu vou testar canetas que não são indicadas para o uso artístico ou de desenho, então esses resultados são bem específicos para esse tipo de papel que a gente tem no livro e baseado na minha opinião. E eu vou usar as últimas páginas do meu livro Floresta Encantada para fazer o teste. Eu vou pintar cada quadradinho com uma caneta e como o meu livro ainda é novo, eu não fiz nenhum teste nessas últimas folhas, então o verso dessas páginas também estão intactos e fica bem fácil para avaliar essas canetas. Então vão ser 16 canetas, algumas eu já tinha, outras eu comprei e algumas eu peguei emprestado. A primeira caneta do teste é essa que veio no estojinho e eu não entendi qual que era a marca. Então eu vou chamar ela de A Silva Presentes, que é assim que está escrito na embalagem. Ela é de escrita fina e, claro, foi bem complicado, foi bem demorado para preencher toda essa área. E ela manchou o verso. Manchou pouco, mas manchou, estragou o outro lado. A segunda caneta é essa da Stabilo, que eu estava com bastante expectativa quanto ao resultado, porque eu vejo muitas pessoas adquirindo, principalmente aqueles estojinhos que vêm umas quantas canetinhas coloridas. Infelizmente, aqui no meu teste, ela também manchou. Ela manchou não só o verso dessa página, mas também ela manchou o papel que eu coloquei embaixo dessa folha para proteger. Ou seja, se não tivesse essa proteção, ela ia manchar o verso e a página de baixo. Terceira caneta, Office Pen da Pilot. Eu tenho essa 1.0 mais ponta fina, mas eu também já tinha aberto outra igual, só que 2.0. Então eu pintei com essa que eu já tinha aberto. Eu gostei porque ela não manchou nada no verso. Mas, por outro lado, eu não gostei do aspecto final, porque ficou parecendo umas achuras e o preto não é bem preto, é meio acinzentado. Quarta caneta, Color 850 Júnior ou JR, também da Pilot. Essa é uma caneta hidrográfica com a ponta bem grossinha, o que facilita quando a gente tem que pintar áreas muito grandes. Ela também não manchou nada. O preto é melhor do que o da caneta anterior, mas também ficou com esse aspecto de ranhuras, o que eu particularmente não gosto muito. Quinta caneta, Paper Mate. Pela embalagem dá para perceber que desse mesmo modelo existe a ultra fina, a fina, mas essa minha é a média. Eu gostei muito do resultado dessa caneta. Ela não manchou no verso, a cor preta que ela deixa é um tom assim bem satisfatório e embora também fique algumas ranhuras, algumas marquinhas no trabalho final, o aspecto não é tão ruim. Então eu gostei bastante de usar a Papermate. Sexta caneta. Caneta japonesa que eu comprei na Daiso. A Daiso é uma loja de produtos japoneses que tem aqui em São Paulo. Essa caneta, ela é parecida com um pincel, porque dependendo do modo que a gente usa, é possível fazer traços de diferentes espessuras. E eu penso que essa caneta deve ser mais apropriada para o kanji, que são aqueles ideogramas da escrita japonesa.
Eu adorei trabalhar com ela, porque como dá para controlar quando a gente quer um traço mais grosso ou mais fino, o trabalho de preenchimento não fica assim tão chato. E ela também não manchou nadinha, mas no final o trabalho também ficou com aquele aspecto de ranhuras. Depois que eu terminei todo o teste das 16 canetas, eu fiquei pensando que eu poderia testar mais uma camada com essa da Daiso. E foi o que eu fiz. Então, com uma segunda camada, o trabalho fica bem pretinho e o preenchimento fica praticamente sem marcas. O único aspecto negativo é que ela tem aquele efeito carimbo, ou seja, tem que cuidar para ela estar bem sequinha para a gente conseguir continuar trabalhando. Se não se encostar nela enquanto ela está úmida, vai borrar o trabalho. Sétima caneta, Pilote G Tech C4. Gente, quando eu comprei essa caneta, eu não me dei conta que ela era tão fininha. Quase morri preenchendo esse quadradinho. Ela não manchou o verso, mas o preenchimento de uma forma geral não ficou com um aspecto muito legal. Oitava caneta, Acryl Pen da Acrylex. Essa caneta é específica para uso em tecido, mas eu li em muitos comentários que as pessoas estavam se acertando com ela. Como ela tem essa ponta grossa, o trabalho de preenchimento é bem rapidinho. Ela também tem aquele efeito carimbo, ou seja, a gente tem que cuidar para não encostar na tinta enquanto a gente está pintando com ela. E eu estava com uma boa expectativa em relação a essa caneta, mas aqui no meu teste ela também manchou. E aí é a forma como ficou a parte de trás da folha usando a Acryl Pen. Nona caneta, Uniball Signo. Eu estava procurando por uma caneta preta igual a essa branca que eu já tinha, que ela também é Uniball Signo. Só que eu não encontrei e me indicaram essa outra que eu vou usar. Ela tem um design diferente, mas ela também é Uniball Signo, mas está escrito Gel Stick. E olha, eu me surpreendi com essa caneta. Ela não manchou nada, é super macia e eu achei que o preto dela é bem pretinho mesmo. Depois que terminou o vídeo, eu também resolvi dar uma segunda camada com ela para ver se eu conseguia melhorar algumas imperfeições do preenchimento. E olha, o resultado ficou maravilhoso. Eu adorei essa caneta. Décima caneta, Uniball Eye Fine. Bom, essa caneta eu não vou nem me estender muito. Ela borrou bastante atrás e ainda me deixou na mão, mas tudo bem. Eu não posso nem reclamar porque essa caneta não era nova. Ela já estava em uso aqui em casa, mas mesmo assim, mesmo que ela fosse nova, né, ela borrou e estragou o verso da página. Décima primeira caneta, Pink Fine Line. Essas canetas também são da Uniball e vieram assim num estojinho com 5 espessuras diferentes. Elas são canetas próprias para desenho e projetos de engenharia, arquitetura, e inclusive no rótulo vem um desenho artístico feito com elas. De forma geral, eu gostei muito do resultado. Ela não manchou atrás, mas eu recomendo o uso bem cauteloso dela no livro, porque o mínimo descuido ela pode sim manchar muito fácil. Décima segunda caneta, Bic. Isso mesmo, antes que vocês achem estranho eu estar aqui testando a caneta Bic, eu gostaria de dizer duas coisas para vocês. Uma é que existe muito desenho incrível feito com caneta Bic. Uma hora que vocês tiverem um tempinho, procurem lá no Google sobre desenho realista com caneta Bic. E a segunda coisa é que eu também estou pintando o desenho do Jardim Secreto com a caneta Bic. Tá indo bem aos poucos, eu nem sei quando é que eu vou terminar, mas eu tinha interesse em saber como que ia ficar o fundo preto usando o Bic. Então eu acredito que a maioria já saiba o resultado. Ela não mancha, mas a página fica toda marcada. E com uma camada só, o resultado fica terrível.
Aí só para dar uma chance para a caneta, eu fiz uma segunda camada até a metade e o resultado melhorou um pouquinho. 13ª caneta, Faber-Castell. Essa minha é com a ponta vai e vem. E eu gostei da pigmentação da caneta. Ficou bem pretinho o preenchimento. E eu achei que aquelas ranhuras que normalmente ficam quando a gente usa essas canetinhas hidrocor, elas ficaram bem mais discretas. Mas, gente, a página quase manchou. Eu, sinceramente, quando eu for pintar um fundo preto, eu não vou usar essa canetinha assim direto no papel, não. Claro que aqui eu não estou testando aquela dica que muita gente faz, que é de primeiro passar o lápis de cor e depois a caneta. Mas essa canetinha direto no papel, não sei, fiquei com medo. 14ª caneta, caneta Happy Time. Bom, gente, as imagens aí já vão falar por si. Esse é o legítimo, o barato sai caro. Então vocês vão ver aí que o resultado é péssimo. Vou ligar aqui para esse número do saque que tem na embalagem. Vamos ver o que eles vão me dizer. Boa tarde. Bem-vindo ao serviço de atendimento ao cliente Calunga. Para informações e sugestões, digite 1. Para reclamações, digite 2. Para repetir as opções, digite 3. 2. Aguarde. Calunga. Qualidade e... Atendimento Calunga Daisy, boa tarde. Oi, boa tarde, Daisy. Aqui quem tá falando é Caroline. E eu fiz a compra de umas canetinhas Happy Time, Ana. E aí é o seguinte, eu preciso pintar aqui um quadradinho de 5 por 5 centímetros. A caneta é nova e eu não consegui chegar nem na metade. Como é que a gente pode proceder? Tem como fazer a devolução desse material? Como é que funciona? Onde? Eu comprei na loja física. Então tem que voltar na loja e conversar com o gerente e verificar a possibilidade. Sendo em caso de defeito, tem um prazo de troca de 7 dias, mas depende da análise do gerente na loja. Ah, então depende da análise dele. A canetinha não tá Exatamente. funcionando. Tá, me diz uma Sim, coisa. aí vai verificar se é um defeito, senhora, somente na loja. Tá, me diz uma coisa. As canetinhas da Happy Time, elas seguidamente recebem reclamações? É muito raro, senhora. Tá bom, então. Eu vou falar com o gerente. Calunga, agradeço, um ótimo dia. Obrigada, até logo. Tá, então vocês viram aí, a minha canetinha é nova e eu vou ter que ir lá no gerente conversar com ele para ele ver se realmente a minha caneta pode ser trocada ou não. É brincadeira. Imagina se a pessoa compra essa caneta online, como é que faz? Bom, gente, vocês estão vendo aí o cupom fiscal. Eu comprei essa canetinha no dia 18, no sábado passado, e eu comprei exclusivamente para gravar esse vídeo para vocês. Eu não tinha usado antes, eu não tinha nem aberto ela antes, e fiquei muito chateada com a qualidade do produto. Eu espero sinceramente que esse tenha sido um problema pontual. E isso também serviu como um alerta para mim, porque esse é o tipo do material que eu não costumo abrir e testar na loja, mas agora eu vou ficar mais atenta quanto a isso. 15ª caneta, caneta hidrográfica Staedtler. Bom, essa é outra caneta que eu também nem vou me estender, porque ela manchou no verso. O preto dela é praticamente um azul escuro e o preenchimento fica cheio de ranhuras. Não gostei. Talvez, quando a marca se adequar à nossa lei brasileira, melhore a qualidade, porque aqui não é permitida a comercialização de produto escolar sem o selo do Inmetro, mesmo sendo material importado. E o prazo para adequação já se esgotou faz tempo. E aí vocês estão vendo como que ficou atrás, cheio de pontinhos de mancha. Então acaba estragando o verso. 16ª e última caneta, Color Gel. Ai, gente, eu tava louca por essa caneta. Na última hora, antes de gravar esse vídeo, eu consegui encontrar.
Essa minha tem glitter, eu não tinha visto na hora que eu comprei, mas tudo bem, eu achei ela legal mesmo assim. E enquanto eu estava pintando, eu estava adorando o efeito do brilho. E aí, claro, justamente por ela ter glitter, ela não fica com o preto bem pretinho. Mesmo assim, ela não borra, ela não mancha no outro lado, e eu tava já super feliz imaginando algumas coisas para pintar e a caneta me deixou na mão. Gente, que saco! Olha, eu tentei de tudo, gente, não teve jeito de fazer ela voltar. Depois que terminou a gravação, eu continuei tentando e não consegui. Se vocês tiverem alguma ideia de como é que eu faço para ressuscitar essa caneta, gente, por favor, me contem. E eu também quero saber de vocês dicas de como vocês fazem para preencher o fundo preto sem manchar o verso. Obrigada por vocês assistirem até aqui. Um beijo e até mais!